Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui no curso integral de evangelismo e eu sou o professor Adriano, ok? Nós estamos falando sobre sensibilidade espiritual neste nosso segundo módulo que trata sobre o preparo espiritual do evangelizador. Na aula passada, nós vimos o que é sensibilidade, nós vimos que sensibilidade é a capacidade de perceber, entender e responder a orientação divina. Nós vimos como desenvolver a sensibilidade espiritual e nós vimos o papel da oração, da leitura da palavra, da obediência e da submissão ao Espírito Santo. E na aula de hoje nós vamos ver como a sensibilidade espiritual ela ajuda na evangelização. Para nós começarmos, nós vamos utilizar o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 29. Diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 29. Então, disse o Espírito a Filipe, o Espírito Santo falou a Filipe, né? Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou-lhe: compreendes o que vens lendo? Versículo de número 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ok, aqui nós vemos a sensibilidade espiritual ela sendo aplicada na tarefa de evangelização. Veja bem que o Filipe, que era um evangelista, tá? Que tinha ido para Samaria, ele é convocado pelo Senhor para vir para cá, para junto desse eunuco, um só homem. Deus tira Filipe de um centro onde está ocorrendo um avivamento poderoso e leva ele para o deserto, para ele pregar para um só homem. E isso tudo seguindo orientação divina, seguindo uma orientação de Deus. E quando Filipe chega nesse local específico, o Espírito de Deus fala com ele e diz: Filipe, te aproxima daquele carro, daquele homem que está indo por ali. Então Filipe se aproxima daquele homem e Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías. Então Filipe, ele foi sensível à direção do Espírito Santo. E como resultado, ele pôde explicar o evangelho para esse eunuco. Olha a importância de nós sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Talvez às vezes você possa estar aí na sua casa, possa estar aí no seu ambiente, você possa estar aí até mesmo distraído e de repente ver uma orientação de Deus para você, para que você saia da sua casa, você vá na casa de um vizinho, você vai na casa de um irmão da igreja, você vai na casa de alguém aí da onde você mora e você fica se perguntando: mas por que está essa vontade, essa orientação? E quem sabe seja Deus lhe orientando para você ir lá nesse lugar e levar a palavra do evangelho para essa pessoa. Veja só que Filipe ele estava no centro de um avivamento poderoso. A igreja sede, né, que é a igreja em Jerusalém, já tinha enviado para lá até apóstolos. Pedro e João já tinham ido para lá. O avivamento tinha tomado assim proporções gigantescas. Era um avivamento poderoso, onde estavam ocorrendo muitas curas, muitos milagres, muitas maravilhas. Mas o Senhor tira Filipe desse centro. As pessoas poderiam, à primeira vista, observar e dizer assim: rapaz, isso aqui só não pode ser da vontade de Deus, porque Deus, ele me traz para cá, ele me traz para esse lugar, ele me estabelece aqui, e através da minha vida o Senhor começa um avivamento, e na hora que eu estou vivendo o avivamento, aí o Senhor me tira daqui, me leva para o deserto. O Senhor quer me tirar do meio do avivamento e me levar para o deserto.
Exatamente. E exatamente isso que Deus fez com Filipe. Tirou ele do meio do avivamento, tirou ele do meio, como nós costumamos usar aqui numa linguagem pentecostal, tirou ele no meio do fogo do avivamento e leva ele para o meio do deserto, das dificuldades do deserto. E no deserto, Deus salva um homem através da pregação de Filipe. E esse homem, esse eunuco, ele vai pregar aonde Filipe não pode ir pregar, onde Filipe não tem condições de ir pregar. E esse homem aqui, eu tenho absoluta certeza que ele foi para sua casa transformado, e quando ele chegou lá, ele anunciou Jesus para as pessoas. Porque é isso que acontece quando nós somos verdadeiramente transformados por Cristo. Nós queremos anunciar Cristo para outras pessoas. Então esse homem, eunuco, mordomo, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, ele foi agraciado com a dádiva de conhecer o Evangelho, porque um homem foi sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes nós não queremos ir evangelizar uma pessoa, porque no nosso tempo, o que vale é ser visto pregando para multidões. O que vale é ser visto pregando para congregações cheias. Mas às vezes Deus quer nos levar em lugares onde só existe uma pessoa, uma casa, onde só existe uma pessoa solitária lá morando, lá vivendo. E Deus quer contar com você, para você se disponibilizar para Ele, para você ir na casa dessa pessoa e pregar o Evangelho para ela e ver quão poderosas coisas Deus pode fazer através da vida dessa pessoa. Então Filipe foi sensível à voz do Espírito, e porque ele foi sensível à voz do Espírito, um homem foi salvo para a glória de Deus. A Bíblia diz que depois que Filipe explica o Evangelho para esse eunuco, ele é batizado nas águas para a glória de Deus. E a Bíblia diz, versículo de número 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, cheio da alegria da salvação, porque ele recebeu Jesus como o único Senhor e Salvador da vida dele, não é? Agora nós vamos para João, nós estamos vendo a aplicação prática da sensibilidade espiritual na questão da evangelização. João, capítulo de número 16, nós até citamos assim por cima esse texto na aula passada, mas agora nós vamos ver ele aqui um pouco mais. Capítulo 16, versículo de número 13, a missão do Consolador. Versículo 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo, ele guia os evangelizadores em toda a verdade, assegurando que a mensagem transmitida seja verdadeira e impactante. O evangelizador, ele não é dono da mensagem. O evangelizador, ele é apenas o transmissor da mensagem. O problema de algumas pessoas, e elas acabam fechando portas para o evangelho, é porque algumas pessoas elas vão evangelizar e elas querem ser donas da mensagem, sendo que o evangelizador, ele não é dono da mensagem, ele não é dono de nada. O evangelizador não é nem dono da sua própria vida. O evangelizador, ele é apenas um arauto de Deus, proclamando que a porta da salvação está aberta e que ainda há a oportunidade da escapatória da condenação do pecado. Então, dessa forma, o Espírito Santo, quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo, ele guia os evangelizadores, na verdade, para que a mensagem que o evangelizador vai transmitir, ela seja verdadeira, ela seja genuína, a palavra de Deus, seja o genuíno evangelho e seja impactante. Existem pessoas que elas vão evangelizar
e se esquecem de pregar o Evangelho, e se esquecem da proclamação do Evangelho, e acabam falando coisas que não tem nada a ver. Eu já vi pessoas que foram para o evangelismo e começaram no evangelismo a pronunciar profecias estranhas, profecias assim estranhas à palavra de Deus. Eu quero dizer aqui que eu creio em profecia, eu creio na palavra profética, mas eu creio que tudo deve ser julgado pela Bíblia. E eu creio também que quando Deus nos chama, quando Deus nos capacita, quando Deus nos envia para nós sairmos da onde nós estamos, para ir levar a sua palavra para as outras pessoas, eu creio que Ele quer, deseja e almeja que nós preguemos a sua palavra, que nós anunciemos o Evangelho, que nós anunciemos a verdade. Existem pessoas que vão e começam a dar profecia de si mesmo, para ter aquele nome, né? Ah, o profeta fulano de tal, o profeta fulano de tal. Irmão, a mensagem não é nossa, meu irmão. Nós somos apenas transmissores da mensagem. E nós temos que ser transmissores fiéis da mensagem. Nós devemos transmitir a mensagem com fidelidade e deixe que Deus faça parte dele. Nós não precisamos convencer ninguém. Deixe que esse trabalho de convencer as pessoas fica a cargo do Espírito Santo de Deus. A nós cabe-nos apenas a missão de pregar unicamente o Evangelho. 1 Pedro, porque é carta, tá? Não é 1 Pedro. No Antigo Testamento nós temos, por exemplo, o livro dos Reis. Então é 1 Reis, porque é livro. Já que como é carta, não vem a ser, então, neste caso aqui, 1 Pedro. Não, é primeira carta de Pedro. Quando você tem na Bíblia como essa aqui, por exemplo, ó, não sei se vai dar de vocês ver aí, deixa eu ver, olha só. Primeira carta de Pedro. Então não se diz 1 Pedro, 1 Pedro, tá? Capítulo 3, versículo de número 15. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então o que Pedro está dizendo aqui é que nós devemos estar preparados para responder às pessoas que nos pedirem a razão da esperança que há em nós, que é Cristo Jesus. Então, ter sensibilidade espiritual, ter sensibilidade ao Espírito Santo, nos ajuda a estar prontos para responder de maneira sábia e amorosa a todos os que buscam conhecer a esperança em Cristo Jesus. Tem pessoas que, quando estão evangelizando, aí de repente você está evangelizando uma pessoa, você não. Existem pessoas que, quando elas estão evangelizando outra pessoa, elas chegam, estão pregando o evangelho, aí de repente, se a pessoa lá tiver alguma dúvida naquela explicação do plano da salvação que a pessoa está fazendo, dizer, olha, então, e por que Jesus teve que morrer de uma causa tão absurda como a crucificação? Aí tem gente que uma hora dessa começa a dizer, você está blasfemando da palavra de Deus, você está falando mal da palavra de Deus, você é um infiel, um ímpio, ela vai para o inferno, você está blasfemando do Espírito Santo. Meu irmão, nós precisamos estar prontos para responder com toda a mansidão e amor às pessoas que nos pedem a razão da nossa esperança, a razão da esperança que há em nós. E a sensibilidade espiritual nos ajuda. Isso é bom quando as pessoas nos fazem pergunta. E que quando nós estamos evangelizando, é bom que as pessoas nos fazem perguntas. Porque isso mostra que elas estão atentas à palavra. Isso nos mostra que a atenção delas está para a palavra de Deus. E isso é muito bom. Porque se a pessoa está atenta à palavra de Deus,
Possa ser que a palavra de Deus entre no coração dela e encontre ali uma terra fértil e assim venha a crescer e dar muitos frutos para a glória de Deus. Então não seja um fechador de portas para o Evangelho. Que você seja uma bênção na vida das pessoas aí onde você mora. Que você possa responder às pessoas de forma paciente, de forma amorosa, de forma sábia, para que o Evangelho continue fluindo e crescendo. O Evangelho não pode parar em nós. O Evangelho não pode, ele chegou em mim, ele tem que continuar para as outras pessoas. Eu não posso deter o Evangelho, eu não posso parar o Evangelho. Então que você seja verdadeiramente um proclamador do Evangelho. Então Pedro diz, esteja sempre preparado. Então nós precisamos nos preparar. Como é que nós nos preparamos para isso? Nós nos preparamos para isso estando em comunhão com Deus, porque Deus pode nos dar uma palavra naquele momento para nós respondermos de forma sábia, de forma sobrenatural, a algum questionamento que possa nos ser feito. Nós devemos, além de buscar comunhão com Deus, intimidade com Deus e sensibilidade ao Espírito Santo, nós devemos estar estudando a Bíblia, porque estudando a Bíblia nós teremos uma visão panorâmica, um entendimento panorâmico daquilo que a Bíblia nos apresenta como verdade, daquilo que a Bíblia nos apresenta como engano, daquilo que a Bíblia nos apresenta como vontade de Deus, daquilo que a Bíblia nos apresenta como fora da vontade de Deus, de textos. O Espírito de Deus, quando nós estamos evangelizando, ele nos faz lembrar de textos bíblicos e nós começamos a citar textos bíblicos que não estavam no nosso esboço, não estavam numa folha de papel que nós levamos para a evangelização. É o Espírito que nos lembra desses versículos. Então, dessa forma é que nós nos preparamos. Nós nos preparamos fazendo isso que você está fazendo aqui, estudando, fazendo cursos. Isso é uma forma de se preparar. Durante muito tempo, e isso existe ainda em alguns lugares, as pessoas diziam que teologia, estudo bíblico, estudo sistemático, ele era esfriar os crentes. Crente, quando estuda teologia, começa a esfriar. Meu irmão, teologia é o estudo das revelações de Deus. Teologia é o estudo daquilo que está na Bíblia, daquilo que está na Bíblia. Me diga, como é que eu vou estudar a revelação de Deus? Eu vou esfriar. Como é que eu vou estudar sobre Deus? Eu vou esfriar. Não, teologia vai revelar essas pessoas que já são frias. Agora, nós devemos estudar a Bíblia, nós devemos crescer no conhecimento, mas nós também devemos crescer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que pesquisar, ler livros, fazer curso, sim, mas você também tem que orar, tem que jejuar, tem que evangelizar, tem que se congregar, tem que ser edificado por outras pessoas, tem que receber a palavra que outras pessoas pregam, tem que ser ministrado também por outras pessoas, porque nós somos igreja. Igreja não é feita somente de um membro, a igreja é feita de muitos membros que se ajudam mutuamente e o nome do Senhor ele é glorificado. Bendito seja Deus. A sensibilidade espiritual também ela vai nos ajudar no que diz respeito ao discernimento espiritual. E pensa em algo necessário para o nosso tempo, é o discernimento espiritual. Ao ser sensível ao Espírito Santo, os evangelizadores podem discernir as necessidades espirituais das pessoas ao seu redor, permitindo-lhes compartilhar o evangelho de maneira eficaz e relevante. Quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo, nós temos um discernimento da situação espiritual aonde nós estamos, aonde nós nos encontramos, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós conseguimos discernir de uma melhor maneira a necessidade espiritual dessas pessoas. Aí você pode me perguntar, professor Adriano, mas todas as pessoas não têm uma mesma necessidade espiritual, que é Cristo. É verdade,
Você está correto, mas as pessoas, o diabo utiliza armas diferentes para as pessoas, coloca barreiras diferentes para as pessoas. Algumas podem dizer, olha, eu só não vou para a igreja porque eu não sou digno de salvação, eu já fiz muita coisa errada na minha vida, eu mereço ir para o inferno, o Senhor nunca me aceitaria como salvo. E de repente você está num lugar e tem uma pessoa dessa e Deus ele te dá o discernimento dessa situação, manda você ir lá onde é aquela pessoa e somente dizer para ela, olha, eu senti algo aqui de vir lhe dizer que Deus te ama. Apesar de qualquer coisa, Deus te ama e Deus quer te salvar. Deus quer mudar você. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova vida para você. Deus, ele está de braços abertos para receber você. Se arrependa dos seus pecados e vá para os pés de Jesus. E vá embora. Já imaginou que impactante que isso seria? O impacto que isso tem na vida de uma pessoa, não é? E isso acontece quando nós temos sensibilidade ao Espírito Santo, porque a sensibilidade ao Espírito Santo nos dá discernimento. Também tem a questão da palavra oportuna. Ao estar em sintonia com o Espírito Santo, os evangelizadores, eles podem compartilhar palavras de encorajamento, consolo e convicção no momento certo, tocando os corações de maneira poderosa. Então, bom é quando nós temos uma palavra oportuna, uma palavra para aquele momento certo, uma palavra que vem no momento exato. Pensa numa experiência maravilhosa. É quando estamos compartilhando o Evangelho e de repente nós recebemos uma palavra do céu, uma palavra que desce ao nosso coração e nós começamos a expressar o que está em nossa alma, o que está em nosso espírito. Nós começamos a expressar isso e aquilo é uma palavra oportuna, é uma palavra certa, na ocasião certa, no tempo certo, para a pessoa certa, no local certo. Isso vai ter impacto nos corações poderoso e o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado. Nós também temos a direção de Deus. Nós já estudamos em aulas anteriores sobre Paulo recebendo a orientação de Deus para ele ir pregar não na Ásia, mas na Macedônia, quando ele tem aquela visão, se não me falha a memória, em Atos, capítulo de número 16, deixa eu só conferir aqui para você, vai me dar o texto para você ler exatamente, Atos, capítulo de número 16. Capítulo 16. Então você lê esse texto e você vai ver o que é a direção de Deus. A sensibilidade espiritual capacita os evangelizadores a receberem orientações sobre onde e como ministrar. Queridos, isso aqui é importante demais. Uma certa vez eu estava conversando com alguns irmãos e eles me falaram o seguinte: nós estávamos conversando sobre evangelização. E aí é um local que já tinha sido muitas vezes evangelizado. Muitas pessoas já tinham evangelizado e tudo mais. E aí nós falamos sobre estratégias de evangelizar. E o Senhor me deu uma palavra, desceu uma palavra ao meu coração. E lá eu pedi a palavra e eu comecei a dizer o seguinte. E como muitas pessoas trabalham assim de questão de lavoura, né? Eu disse para os irmãos: meus irmãos, os irmãos que trabalham aqui de lavoura, vocês só usam um tipo de ferramenta quando vocês vão arar a terra? Disseram, não, porque tem vários tipos de solo. Tem um solo que ele é mais fácil da gente trabalhar, né? Que ele é mais fofo. Tem um solo que ele é mais rígido, é mais difícil de trabalhar. Então, para cada tipo de solo tem um tipo de ferramenta adequada. Eu disse exatamente. Mas depois que vocês fazem o serviço em cima da terra, a semente que vocês plantam nesse solo que é mais fácil de arar e nesse solo que é mais difícil de arar, a semente é diferente ou a semente é a mesma? Olha, a semente é a mesma, não muda. O que vai mudar é a ferramenta. Eu disse exatamente. A semente não muda, o evangelho não muda, a palavra não muda, mas
a maneira de nós apresentarmos o Evangelho pode mudar. Nós podemos apresentar o Evangelho numa conversa casual, nós podemos apresentar o Evangelho numa visita, nós podemos apresentar o Evangelho quando nós estamos trabalhando lá, conversando com a pessoa, nós podemos aproveitar uma situação que ocorreu de repente, com isso, falar do Evangelho de Jesus. Então nós podemos usar diversas estratégias para pregar o Evangelho. Então muda a estratégia, mas a palavra permanece a mesma. Então nós devemos saber onde ministrar. Quando nós temos a direção de Deus, nós sabemos onde ministrar e como ministrar. Onde ministrar e como ministrar. Agora eu vou lhe dizer, isso eu estou falando de uma direção específica, tá? Uma direção específica de Deus. Mas Deus tem uma direção geral para todo salvo. Você é salvo? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então Deus tem uma direção geral para você sobre onde você pregar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim: Aonde o Senhor quer que eu pregue? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu não vou evangelizar porque o professor Adriano disse que nós precisamos receber uma direção de Deus para nós evangelizarmos. Então toma essa direção de Deus. Atos 1:8. Vai evangelizar até os confins da terra. Pronto. Está aí a direção de Deus. O que eu estou tratando aqui é de uma direção específica de Deus. Que Deus, quando nós temos sensibilidade ao Espírito Santo, Deus pode nos dar uma direção específica, como Ele deu para Filipe. Deus pode nos dar uma direção específica sobre onde ministrar e como ministrar. Mas o que ministrar, nós já devemos saber o que ministrar. O Evangelho. O Evangelho não muda. O Evangelho continua o mesmo. Agora muda a maneira como nós vamos fazer isso. Maneiras formais, maneiras informais. Ok? E por último, a manifestação dos dons espirituais. A sensibilidade espiritual pode levar a manifestações de dons espirituais como dom de misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, curas, entre outros, que nos podem ser instrumentos poderosos na evangelização. Mas devemos lembrar que a pregação da palavra é mais importante que os sinais. Os sinais, podem ser uma porta para pregar o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando o Evangelho, dispersos por causa da perseguição. Então oremos a Deus para que não seja necessário Deus mandar uma perseguição sobre a igreja, para que a igreja vá pregar o Evangelho. Vamos nos dispor para pregar o Evangelho do Senhor, para que não seja necessário o Senhor tomar medidas como essa que ele tomou aqui em Atos 8, a partir de Atos 8, né? Com a morte de Estevão e uma grande perseguição da igreja, sobre a igreja que se levantou. Então, tremendo, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Esse aqui é o segredo do pregador que prega a vontade de Deus, do pregador que é conhecido no céu. Ser conhecido na terra é muito fácil. Para ser conhecido na terra, tem até agências aí que fazem. A questão é ser conhecido no céu. A questão é o céu aceitar aquilo que nós estamos oferecendo a Deus, né? Então, como é para fazer isso? Anuncia Jesus de Nazaré. Prega Jesus de Nazaré. Fala sobre Jesus de Nazaré. Então ele anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados.
e houve grande alegria naquela cidade. Então a palavra era pregada, mas tinha os sinais, as maravilhas, as manifestações sobrenaturais de Deus, manifestações de dons espirituais, mas esses dons, eles não substituíam a palavra, não. Eles se manifestaram como resultado da pregação da palavra. Então nós não vamos evangelizar para nós ficarmos demonstrando dons, demonstrando espiritualidade. Não, nós vamos pregar o evangelho. E se for da vontade do Senhor manifestar algum dom espiritual, o Senhor há de manifestar algum dom espiritual. Mas isso aí fica a cargo de Deus e nós precisamos estar ali na disponibilidade de dizer: Senhor, se o Senhor quiser usar o teu servo, pode usar, Senhor, que eu estou aqui disponível para ser instrumento para a tua glória. Então, nós vimos o que é sensibilidade espiritual, a importância da sensibilidade espiritual, não é como buscar sensibilidade espiritual, é como desenvolver a sensibilidade espiritual. E nesta última aula agora, nós vimos a sensibilidade espiritual aplicada à evangelização. Então, na próxima aula, nós estudaremos sobre o batismo no Espírito Santo e a evangelização. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.